Na manhã seguinte ao que a cidade chamou de milagre, e que Rafael sabia ser apenas a justiça envolta em pelos brancos, o sol parecia mais quente do que de costume. A brisa soprava preguiçosa pelas cortinas, e o cheiro do café fresco se espalhava pela casa dos tios, misturando-se ao aroma do pão aquecido na torradeira. Pela primeira vez em semanas, Rafael sentia o peso de seus ombros levemente mais brando. Os noticiários anunciavam em voz tensa que 6 criminosos haviam sido encontrados vivos, porém brutalmente feridos, largados como bonecos inutilizados na entrada da mata. As armas ilegais estavam agora sob custódia da polícia. Nenhuma vítima inocente, nenhum ferimento letal. Só o rastro do que chamaram de animal selvagem não identificado. Mas Rafael sabia. Era ele. E por mais sombrio que soasse, ele se sentia bem com isso. Havia prazer na justiça sem nome. Havia alívio na fúria canalizada. Havia, pela primeira vez, um senso de controle, por menor que fosse. Foi então, entre um gole amargo de café e o som da chaleira apitando, que o primeiro estranhamento do dia nasceu. Um ronco grave de motor, a freada suave e metódica, e o fecho de porta com estalo limpo. Rafael se aproximou da janela e o viu. Um homem alto, magro, de terno cinza escuro e sobretudo longo, desceu de um carro preto tão limpo que refletia as nuvens do céu. Os cabelos escuros e bem penteados, o andar calmo, como se dançasse com o tempo em vez de segui-lo. Nos olhos, óculos escuros. No semblante, uma serenidade artificial. Daquelas que não vêm da paz, mas do hábito de esconder intenções. Rafael não o conhecia, mas seu corpo reagiu, como se cada célula em sua carne tivesse lembrado de algo que a mente ainda não reconhecia. Um arrepio no estômago, um toque invisível na nuca, como um animal que fareja tempestade mesmo sob céu azul. O novo vizinho trocou breves palavras com os tios de Rafael, sorriu discretamente e acenou na direção da casa, mas não para ninguém em específico, como se já soubesse quem morava ali. Rafael não acenou de volta, apenas recuou da janela, sentindo o lobo em seu interior levantar a cabeça. Não era medo, era alerta. Ele não sabia por quê, mas cada osso em seu corpo gritava para não cruzar aquele olhar, não puxar assunto, não atrair atenção. E enquanto ele se afastava da janela, a sensação crescia. Aquele homem não era só um vizinho. Algo estava vindo com ele. Algo que carregava ecos do passado e o prenúncio do que ainda rastejava no escuro. Rafa, vem aqui conhecer o novo vizinho. Ele parece ser tão gente boa. Mas Rafael já não estava mais na sala. O som abafado dos passos de Rafael pelo corredor ecoava como se cada pegada denunciasse a urgência silenciosa que o tomava por dentro. Escondeu-se atrás da lateral do muro, os olhos cravados na figura ainda parada diante da calçada. O novo vizinho ria educadamente de algo que a tia dissera, mas não havia verdade naquele som. Não era um riso de alma, era funcional. Como um ator que decorou a pausa, a resposta e até a inclinação exata da cabeça. Era um rosto que ele quase lembrava, mas que se desvanecia toda vez que tentava puxá-lo da neblina da memória. Como um quadro que você jurava ter visto, mas que se desfazia ao se aproximar. O pressentimento não era apenas instintivo, era íntimo. E por mais que sua mente tentasse racionalizar, havia um ponto escuro em sua lembrança. Um fragmento oculto que latejava discretamente desde o acidente com seus pais. Alguma coisa conectava aquele homem à sua história. Mas o quê? Enquanto caminhava devagar pelos fundos da casa, tentando se acalmar, flashes começaram a surgir como cacos de vidro refletindo a luz da dúvida. Uma sombra observando. Um par de olhos escondidos sob óculos. O som de um suspiro ao longe. Uma frase dita por alguém, ou pensada por ele mesmo. Ele já estava lá. Rafael estacou.
O eco daquela frase, sem dono e sem contexto, o atravessou como uma lâmina de gelo. A respiração acelerou. Seu coração, agora tão forte quanto um tambor de guerra, ameaçava escapar do peito. Será que ele havia visto aquele homem na noite do ataque? Será que o monstro negro não estava sozinho? Será que aquele homem não era um homem? Ele balançou a cabeça tentando afastar as ideias, ou ao menos domá-las. Mas era tarde. A dúvida já tinha dentes e mordia devagar. Rafael sabia que algo estava escondido em sua própria memória e que o novo vizinho era a chave, ou o cadeado, porque naquela mesma noite alguém uivaria de novo e não seria ele. E você também sentiu esse arrepio? Deixe seu comentário e diga o que acha desse novo personagem. Ele é só um vizinho ou algo pior? A cidade dormia com os olhos semicerrados, desconfiada, como quem pressente um pesadelo à espreita. As luzes dos postes piscavam em intervalos descompassados, como se a própria eletricidade hesitasse em atravessar aquela madrugada. Era terça-feira, 1h30 da manhã, o tipo de horário em que até os pecados cochilam. Mas nem todos os monstros descansam. O salto estalou contra o asfalto como um sussurro de vidro prestes a quebrar. Ela vinha do trabalho, o cabelo preso às pressas, a maquiagem desbotada pelas horas e o cansaço pesado nas pálpebras. Cada passo que dava era uma negociação entre o sono e o medo habitual de estar sozinha. Mas naquela noite, o medo não era só psicológico. Ele a observava. A princípio, era apenas um arrepio na nuca. Depois, uma brisa mais gelada do que o necessário. E então, o som. Grave, molhado, respirando. Ela parou, olhou por sobre o ombro. Nada. Continuou. O salto vacilou. Crack. Um estalo seco ecoou entre os prédios baixos. Não era seu sapato. Era algo mais pesado. A corrida começou antes mesmo que a consciência desse o comando. Ela sabia, de um jeito ancestral, visceral, que havia algo atrás dela. Algo que não caminhava, caçava. Ela tropeçou no salto. Caiu. O joelho rasgou a meia. O queixo ralou no chão áspero. Mas ela se virou e viu. Emergindo da escuridão como se o breu o parisse, a criatura era alta demais para ser humana, larga demais para ser natural. Pelos negros como a noite sem lua cobriam seu corpo, e os olhos, meu Deus, os olhos, eram 2 incêndios presos em órbitas profundas, vermelhos como brasa viva, famintos como poço sem fundo. O uivo que se seguiu não era apenas som, era um rasgo no tecido da realidade. O grito dela se perdeu no mesmo instante em que a mão da besta fechou-se em volta de sua cintura. Um puxão, um baque contra o muro, e então, silêncio. Por alguns segundos, apenas o som úmido de algo sendo desfeito. O monstro olhou ao redor. Ninguém. Nenhum herói albino naquela noite. Apenas sombras. E ele. A criatura desapareceu na penumbra com a mesma facilidade com que surgira. Mas o estrago ficou. Na madrugada seguinte, a cidade acordaria com um susto que não se dissiparia com café ou missa. E Rafael, mesmo ainda dormindo, sentiria o mundo mudar ao seu redor. Algo havia retornado, algo que jamais foi humano, e agora deixaria rastros. O sol ainda nem havia beijado o horizonte quando a notícia correu, mais rápida que as línguas e mais afiada que o pavor. Um corpo havia sido encontrado, ou o que restava dele. A mulher, identificada como funcionária de uma lanchonete 24 horas, foi localizada por um gari ao iniciar o turno. O saco de lixo caiu de suas mãos ao ver o que parecia, à distância, ser um monte de roupas rasgadas. Mas ao se aproximar, o estômago se revoltou antes dos olhos entenderem. Policiais chegaram às pressas, mas muitos hesitaram em se aproximar. Um deles, o mais jovem, vomitou junto ao poste.
mais velho apenas tirou o chapéu e sussurrou um palavrão com gosto de desespero. A perícia fez o que pôde. Mas como classificar aquilo? As marcas no corpo não eram compatíveis com arma branca, nem de fogo. Os cortes eram profundos demais. Os dentes, porque sim, havia mordidas, não se encaixavam em nenhum animal conhecido da região. A cidade cochichava em voz alta. Foi um cachorro bravo. Foi um ataque de ursa. Foi um maníaco. Rafael ouviu tudo da cozinha, o jornal da manhã se desenrolando como um necrológio mal intencionado. A xícara em sua mão tremeu ligeiramente, embora seus dedos estivessem firmes como rochas. Ele não precisava ver o corpo. Ele sentia. A brutalidade, o cheiro, o desequilíbrio. Não era coisa de humano, nem de animal. Era dele, de um igual. Mas não igual a ele. Era o mesmo traço na escuridão. O mesmo hálito quente e sujo que roubara seus pais. O mesmo olhar rubro que queimava como brasas em sua memória fragmentada. O lobisomem negro havia voltado. E dessa vez, não estava apenas caçando. Estava deixando avisos. Sua tia, distraída, comentou sobre a monstruosidade do crime. Seu tio, como sempre, fez piada. Bom, acho que agora ninguém vai querer andar à noite por aqui, hein? Mas Rafael não riu. Seu maxilar travou, e os olhos, por um breve segundo, brilharam num tom de azul que não pertencia àquela manhã. A maldição não era mais apenas dele. Ela caminhava solta, e deixava rastros de carne e silêncio. A intuição latejava como uma ferida aberta. O novo vizinho não era um acaso. O assassinato não foi escolha aleatória. A Guerra das Sombras havia começado, e em breve, Rafael saberia que ele não era o único predador marcado por lua e sangue. E agora, Rafael está realmente pronto para enfrentá-lo? Inscreva-se para descobrir o que espreita por trás do próximo uivo da lua.